O adolescente tem primeiro que elaborar a fase da infância que vai ficando para trás. Isso implica em se desprender de uma maneira de funcionar extremamente difícil, o qual significa dizer que tem que aceitar as modificações corporais, a sexualidade que vem chegando, o medo do futuro, o romper com a forma de funcionar de antes, se enfrentar com coisas novas, se desencaixar dos pais e da dinâmica da família que até então vinha sendo eficiente ou pelo menos popular, normal ou natural para aquele indivíduo, e que dentro dessa ruptura toda, dessa dinâmica toda, entre outras coisas, surgiu uma série de transtornos, uma série de modificações importantes, como reações maníacas de aceleração, de virulência, digamos assim, de pouca paciência, intolerância, uma certa grandiosidade do indivíduo numa tentativa de controlar de uma certa forma esse mal-estar todo que vai surgindo dentro dele. Junto a isso, evidentemente, do outro lado, a família passa por um momento da história com aquele indivíduo onde ela não entende muito bem, não sabe o que fazer, não sabe por que lado entrar, não sabe o que dizer, e ao mesmo tempo o adolescente todo desarticulado, corporal e psiquicamente, tampouco sabe como fazer para se encaixar numa nova dinâmica, já que essa se encontra num momento de transição onde se desencaixou de uma posição que já não serve mais, que é a infância, e se transladando em pleno movimento para uma nova posição, que vai ser a posição de adulto jovem. Enquanto isso, a adolescência cumpre essa função de ponte articulada que permite essa passagem. Então, pais e filhos ficam numa situação bastante delicada. O de antes já não funciona mais, o novo não está estabelecido, se instala uma certa insegurança nas relações, um certo temor. Ao mesmo tempo, o crescimento dos filhos, a sexualidade dos filhos, as ponderações novas que os filhos começam a fazer, o sair para a rua, buscar novas pessoas, novos parceiros, novos amigos, vai marcando para os pais, em especial, a passagem do tempo, ou seja, o envelhecimento, e isso por si só para o ser humano já costuma ter uma conotação bastante pesada, é uma forma, digamos, de conectar a pessoa com algo extremamente complicado. O ser humano não lida muito bem com tudo que tem que ver com a passagem do tempo. Encontramos ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, fomos encontrando métodos e maneiras, digamos assim, de ir driblando, ou pensando pelo menos que estamos driblando a passagem do tempo, já que o relógio não para nunca, e de alguma forma os filhos para nós marcam essa passagem do tempo, e para algumas pessoas em especial isso pode realmente ser algo extremamente doloroso, motivo pelo qual surgem evidentemente a partir daí alguns entraves, alguma tentativa de travar o crescimento do adolescente num desespero de também fixar os ponteiros do relógio. A passagem do tempo marca lá no fim da linha, no horizonte, naturalmente, a ideia da finitude. É muito complicado para o ser humano lidar com o tema da morte, da finitude, mas isso nós vamos aprofundar mais num outro programa. A outra coisa muito importante que acontece na relação dos adolescentes com os pais é que, na medida em que os adolescentes vão se ocupando, vão saindo de casa, vão abrindo um espaço maior dentro do ambiente da casa, na medida em que vão crescendo, vão necessitando menos dos pais, da forma pelo menos comparada com a forma que necessitavam quando eram crianças. E surge então dentro da relação do casal um espaço muito maior, um espaço que até então estava mais ou menos preenchido pelas funções da paternidade, da maternidade de uma criança, que exige no dia a dia um acompanhamento, uma dedicação muito maior, muito mais intensa do que a de um adolescente, que necessita um acompanhamento, mas mais à distância, evidentemente. Esse fato de que surja na relação de casal um espaço maior costuma, e normalmente acontece esse tipo de coisa, ou comumente acontece esse tipo de coisa, já que não é normal, mas é comum, costuma fazer com que o casal tenha que se reorganizar. E reorganizar no sentido de que durante muitos e muitos anos passaram distantes, tiveram muito pouco tempo para estarem juntos, tiveram pouco tempo para conversar, tiveram pouco tempo para o entretenimento, considerando que a dinâmica da família exigia ou cobrava um tempo e uma dedicação muito grande, e a partir de agora começa então a ficar os dois, pai e mãe, em casa, se olhando um no outro, um nos olhos do outro, sem saber muito bem o que fazer um com o outro. Aí surgem algumas complicações na dinâmica do casal,
como consequência da saída dos filhos, não que a saída do adolescente ou o crescimento do adolescente seja a causa disso. Essa patologia ou essa complicação já estava desde antes, só que agora, com o crescimento dos filhos, isso passa a ficar no primeiro plano. Até então estava mascarado, tamponado de alguma forma pela presença dos filhos pequenos, enchendo a casa e disfarçando de alguma maneira um casal que já não se encontrava muito bem, que já não tinha um espaço ou um tempo para lidarem com as suas coisas, conversarem sobre os seus conflitos, sobre as suas dificuldades, sobre as suas fantasias, etc. Quando os filhos saem, se apartam, esse casal tem que se enfrentar, tem que se olhar nos olhos e se perguntarem de alguma maneira, bom, e agora, o que fazemos nós? Como preenchemos esse tempo? Algumas pessoas fazem mais ou menos como nós estamos fazendo agora e encontram ou se reencontram, preenchem esse tempo de uma forma sustentável através de um novo projeto de casal e passam a partir daí a criar novos objetivos e a relação se reorganiza de uma forma mais interessante. Alguns casais que não têm essa possibilidade de conversarem encontram formas colaterais ou subsidiadas, digamos assim, por outras fantasias ou complicações psíquicas e encontram maneiras, digamos assim, por exemplo, no trabalho. O trabalho se presta muito para esse tipo de coisa, se jogam de cabeça no trabalho, buscam se entreter cada vez mais, ou buscam um esporte ou um hobby, e essa questão toda desse espaço, desse vazio não é reconsiderado, não é levado a sério, e bom, a partir daí nós sabemos que uma série de complicações bastante graves começam lenta e progressivamente a surgir na relação de casal. Mas nós também vamos aprofundar um pouco mais isso quando nós voltarmos, em algum momento, falarmos especificamente sobre relações de casal. Além do mais, na medida em que o adolescente vai vivendo intensamente todas essas questões que nós estávamos falando agora há pouco, mobiliza também nos pais as suas próprias adolescências. Então, toda a conflitiva que os pais tiveram com seus respectivos pais na época das suas adolescências voltam à tona, o que faz com que se incremente mais a possibilidade de conflito entre pais e filhos. Os filhos, passando por toda a turbulência atual da adolescência, os pais revivendo através dos filhos as suas turbulências que de alguma forma estavam guardadas 7 chaves na cabeça e que agora vêm à tona novamente, ainda que muitas vezes não tenham consciência, a nível mais inconsciente, portanto. Então isso faz com que tudo fique realmente bastante tumultuado. Mas tem algumas coisas interessantes e muito gratas na adolescência, nem tudo na adolescência é feito só de complicações, tem coisas extremamente gostosas na adolescência, nós evidentemente estamos pontualizando os pontos mais difíceis para que as pessoas possam tomar uma certa consciência e mais ou menos conversarem entre si e terem uma certa possibilidade de manejar de uma maneira mais interessante aquilo que pode chegar a se transformar numa complicação. Mas uma das coisas muito interessantes que tem na adolescência é de que até então, até a adolescência, a mãe exercia uma função muito importante na criação dos filhos e na vida dos filhos, através da maternagem, da criação, do aleitamento, dos cuidados maternos, mas quando a criança chega na adolescência, aí a figura do pai se impõe por primeira vez de uma forma muito mais significativa. Quem leva, diz o ditado, quem leva o filho ao mundo é o pai. Então, por primeira vez, o adolescente precisa que o pai o agarre pela mão e o apresente ao mundo. A presença do pai é cada vez mais importante, as pessoas devem se atrever cada vez mais a ocupar o seu lugar, não renunciar à sua posição e à sua função paterna que inicia já na concepção ou até mesmo antes da concepção, com todo o preparo da concepção, etc. Mas na adolescência, por excelência, é quando o pai passa a desempenhar uma função extra. Ele, dentro da cabeça do filho, tem uma capacidade de defesa, ele está relacionado com o mundo. Historicamente, o homem sempre esteve relacionado com o mundo, o homem que foi à guerra, o homem que foi à caça, o homem que foi à pesca, o homem que foi de alguma forma buscar a sobrevivência ou os elementos para a sobrevivência da sua família, e a mulher e os filhos de alguma forma ficaram em casa. Esses elementos históricos de milhares de anos estão dentro de cada um de nós e evidentemente isso exerce uma função de extrema importância durante a adolescência. Aí sim, nós pais devemos buscar nossos filhos, devemos levar nossos filhos, chamar nossos filhos para sair para a rua, conversarmos sobre as questões todas da vida, apresentarmos o mundo.
Essa é a função do pai, levar o filho e colocá-lo de frente para o mundo ou introduzi-lo, se possível, no mundo, porque isso fica dentro do filho como um combustível que mesmo depois, na vida adulta, na ausência do pai, ele vai sentir que aquilo está dentro dele e ele pode lançar mão dentro de si quando precisar. Esses elementos todos são de extrema importância porque permite que o indivíduo vá se construindo de uma forma muito mais sólida, muito mais consistente, além do mais fortalece a relação com o pai.